Sexta-feira, 19 de junho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, todas as mídias de streaming, né? Sextou com S de saudade. A musiquinha que estava tocando aí, o pessoal que chegou depois acabou não acompanhando, né? Sextou com S de saudade. Depois dessa aula, eu espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana. Quem for tomar um negocinho mais forte, aproveitem, né? Descansem, se cuidem. Mas antes disso tudo acontecer, a gente tem uma aulinha de empreendedorismo, né? Mais uma aulinha de empreendedorismo. Nossa aula número 5, né? Hoje, infelizmente, aquilo que eu tinha programado, né? Aquilo que a gente tinha combinado, a gente precisou fazer um pequeno ajuste por conta de que a nossa convidada especial teve um pequeno contratempo e a gente precisou ajustar. Ela até poderia participar hoje, só que aí a gente teria o horário, né? E eu não quero trabalhar a aula que ela vai participar com a restrição de horário, porque senão a gente vai... Daqui a pouco a conversa evolui, né? E a gente acaba interagindo bastante, então ela tinha um horário para cumprir, né? Para fazer os afazeres pessoais lá. E aí então a gente achou por melhor substituir para a quarta-feira que vem, que é o nosso próximo dia de aula. Pessoal, não sei se vocês se deram por conta, mas estamos chegando na nossa reta final, né? Estamos chegando na nossa última semana, né? Semana que vem. A gente tem mais 3 aulas ainda, mas eu adianto vocês que talvez, tá? Provavelmente a gente vai precisar marcar mais uma aulinha aí para poder correr com o nosso componente, porque tem conteúdo para ver ainda, tá? E lembrando que a gente tem a nossa provinha, né? Nossa provinha que a gente vai marcar exatamente no dia de hoje. E aí eu quero ver com vocês o seguinte. Nós temos aula até o dia 26, até sexta-feira que vem, tá? Então a gente tem aula hoje, a gente vai andar um bom caminho aqui. A gente tem aula no dia 24, que aí vai ser esse bate-papo. A gente tem aula no dia 25, na quinta-feira que vem. E nós temos a aula do dia 26, tá? A gente tem um bom conteúdo aqui ainda para trabalhar. O dia 24 a gente não vai abordar o conteúdo, então é um dia que a gente não vai conseguir trabalhar o nosso componente, mas eu queria propor para a gente tentar recuperar ele em um dia diferente. E aí, obviamente, que tem que ser um dia onde todo mundo possa participar. E se porventura não puderem participar, o vídeo vai estar disponível também. Eu acho, na segunda-feira eu tenho o componente da 44. Na segunda-feira é um bom dia, porque daí eu tenho só uma aula à noite. A gente pode fazer a nossa aula na segunda. Na terça-feira aí já fica um pouquinho complicado, porque eu tenho 2 aulas. E na quarta eu teria aula com vocês igual. Então, na segunda-feira seria o dia ideal. E aí eu queria ver de vocês o que vocês acham. Se vocês topam, a gente tem uma aulinha aí fora do nosso cronograma para poder andar com o nosso componente. Tranquilo? Beleza. Deixa eu explicar para o pessoal que chegou depois, né? Porque a gente está recebendo colegas ainda. Hoje eu estava conversando com a coordenação justamente para verificar como é que vai ficar essa situação, né? Porque, teoricamente, o nosso componente está quase terminando e ainda tem colegas chegando. Então, esses colegas que estão chegando, a partir de ontem, tá? Então, quem chegar a partir de ontem vai chegar no componente novo, e aí não vai trabalhar com a gente aqui o empreendedorismo, e, consequentemente, vai iniciar com vocês a partir do próximo componente, que eu não faço ideia qual é, tá? Eu ainda não sei qual que é. Eu acredito que nem vocês saibam, né? Quanto a vocês que chegaram recentemente, não se preocupem, tá? Porque todos os vídeos estão gravados, eu só peço e eu lembro você sempre, não deixam de assistir os vídeos,
Porque a nossa provinha, diferentemente do componente que a gente teve agora, que foi marketing, que era técnico, vai ser meio diferente, tá? Boa noite, Kellen. Então, vocês precisam acompanhar o nosso conteúdo para criar esse tipo de pensamento assim aberto para poder realizar a prova, tá? Então, é preciso acompanhar as nossas aulas, beleza? Mas não se preocupem porque ninguém vai ser prejudicado. Ah, eu entrei agora e já está acabando. Sim, mas não vai ser prejudicado, tá? Beleza? Show de bola! É que meus slides aqui travaram. Travou lindamente, né? Então, vamos lá, vamos indo. Bom, nesse primeiro momento, eu queria propor para vocês uma breve discussão sobre a nossa atividade, né? Atividade a qual vocês foram convidados para falar quais seriam as estratégias utilizadas, né? Caso vocês optassem por realizar a abertura de um negócio. Desculpem, gente, desculpem. Essa foi a segunda atividade que vocês vão entregar na quarta-feira, tá? A atividade que vocês realizaram foi a atividade número 1. Deixa eu só abrir aqui que deu uma trancadinha. Deixa a musiquinha rolando enquanto carrega aqui. Mas nenhuma não tem som que dá. Vamos, rapaz! Também coitado, né? Hoje meu computador assim, ó. Hoje ele se puxou. Estou com esse de saudade. Aqui. Voltamos. Estão enxergando aí? Então vamos lá. No seu ponto de vista, ou seja, não é o ponto de vista do professor, né? Era o ponto de vista de vocês. Quais são os maiores desafios para quem quer empreender no Brasil, considerando o cenário atual em que vivemos? Qual que é o cenário atual que a gente vive? A gente está vivendo nada mais, nada menos do que uma das maiores pandemias dos últimos 100 anos, né? Nível mundo. A gente está vivendo uma crise política e também uma crise econômica, né? Bem severa. E aí, eu estava dando uma lida nas respostas de vocês e eu fiquei muito feliz pelo fato de que vocês têm uma visão muito legal, né? Só comprovou com toda aquela função que eu já falei para vocês. Inclusive o pessoal novo, que chegou há pouco tempo, né? A gente teve várias considerações, né? Quais seriam os desafios? A gente viu, inclusive, esses desafios. A gente falou sobre burocracia. O pessoal falou bastante a questão do planejamento, né? E, gente, eu acho que a gente pode fechar um acordo, né? Não tem como nós montarmos um negócio sem o nosso planejamento. Não tem como. A gente não vai conseguir sair do lugar. A gente vai ficar estaqueado, né? Principalmente não só considerando o que a gente está vivendo agora,
Vamos supor que está tudo bonito, tudo maravilhoso. Se a gente não tem um planejamento, a gente não consegue andar, né? Então, um dos maiores desafios no caminho do empreendedorismo, além de todos os outros que a gente já viu, o mais apontado foi a falta de planejamento. Aí a gente teve a falta de foco, né? A falta de persistência, olha só, isso surgiu também, né? A falta de persistência, de o pessoal querer realmente, e se caso não der certo, continuar, tentar de novo, recomeçar, não desistir no primeiro tombo. Isso é uma característica muito importante do empreendedor, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Lembrando que a gente tem a nossa atividade para falar sobre quais estratégias vocês utilizariam. Aqui a gente falou dos desafios, né? Quais são os desafios para quem quer empreender. E agora, a atividade, esta aqui, atividade número 2, vocês têm todas as condições de abrir um negócio, né? Você já tem a ideia, já tem o local, já tem tudo que é necessário para iniciar um negócio. Mas quais seriam as estratégias que vocês adotariam para fazer diferente? Aqui realmente eu quero que vocês falem isso. O que é que vocês vão fazer diferente, né? Eu não quero que vocês façam exatamente a mesma coisa. Porque se vocês forem fazer exatamente a mesma coisa, vocês vão ser só mais um na multidão, tá? Bem barbadinha também. E aí, respondendo a Kellen, a nossa visita ficou para quarta-feira que vem, porque a gente teve um pequeno imprevisto na agenda, tá? Mas vai ser muito legal, porque a gente vai falar exatamente sobre as habilidades empreendedoras, e a gente vai falar sobre o empreendedorismo corporativo, que é o que a gente vai iniciar. Se a gente conseguir finalizar as habilidades empreendedoras, eu acredito que sim, a gente vai falar sobre o empreendedorismo corporativo, que nada mais é do que o intraempreendedorismo, tá? Deixa eu botar aqui e vamos meter-lhe ficha. Tranquilinho, né, gente? A atividade, Kellen, a 2, aqui eu postei, é para vocês falarem quais seriam as estratégias que vocês utilizariam para ser diferente no cenário que a gente está vivendo agora. Cara, meu computadorzinho, olha, trancou de novo. Tá? Vamos lá. A gente está falando sobre as habilidades empreendedoras. Nós iniciamos ontem, né? E aí a gente finalizamos a nossa aula quando nós chegamos na liderança. O porquê que eu falei para vocês que liderança é uma das características mais importantes dessa criatura que vai empreender? Porque se ela não tem liderança, se ela não sabe liderar, se ela não sabe gerir algo, não interessa se ela tenha todas as outras habilidades. Provavelmente o caminho dela ao longo do empreendedorismo vai ser mais difícil, né? Até por conta de que ela vai ter que gerir pessoas, ela vai gerir o negócio, ela vai gerir a parte econômica, ela vai gerir o negócio. E a gente sabe que a gente não está falando simplesmente, né, de um pedaço de polenta frita. A gente está falando de um negócio. Olha a responsabilidade que é. Então tu precisa ter liderança. E liderança está ligado não necessariamente ao fato de eu saber como gerir pessoas. A liderança parte do princípio de eu preciso saber o que é que eu vou fazer, eu vou agir para que isso aconteça e eu vou dar o exemplo. O papel da liderança é realmente dar o exemplo. Seja para os seus colaboradores, né, para as pessoas que vão trabalhar contigo no teu negócio, seja para a tua sociedade, seja para todos os agentes envolvidos no negócio, né, fornecedores, clientes, seja lá o que for, dar o exemplo. É este o principal desafio da liderança. E o que a gente tem hoje? Né? Analisando o mercado, analisando situações, a gente tem totalmente o oposto. Né? É difícil a gente encontrar um negócio realmente com responsabilidade social. Né? Tem muito falado sobre isso. A gente tem tomado surra sobre responsabilidade social. Mas, afinal de contas, o que é responsabilidade social? Responsabilidade social é tu dar o exemplo, tu fazer o certo, tu fazer o correto, da forma correta. Né? Isso é ter responsabilidade social. Não é fechar os olhos e achar que as coisas não estão acontecendo. Né? É ter engajamento social, é se posicionar. Isso é ter liderança. Né?
É a partir do momento em que tu desenvolve essas questões, tu, empreendedor, e aí, lembrando sempre que tu pode empreender dentro do negócio, tu pode ter o teu negócio, né? Ou tu pode ir para exatamente esse lado, o empreendedorismo social. Mas sempre a gente precisa ter essas questões muito latentes, muito claras. Porque se a gente não tiver a nossa liderança, se nós não desenvolvermos isso, alguém vai desenvolver por nós, né? E aí a gente deixa de ser o líder e passa a ser o liderado, né? O liderado. Então alguém vai ser o nosso líder. E mesmo assim, muitas vezes a pessoa que vai ocupar o papel de liderança, né? Seja num negócio, seja numa sociedade, enfim, muitas vezes essa própria pessoa não está apta para isso, não tem as habilidades, os conhecimentos e as atitudes necessárias, né? Lembra o nosso chá? O porquê que é importante o desenvolvimento do nosso chá? Porque se tu não desenvolve habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para poder tocar algo, seja um negócio, um projeto, alguma coisa, né? Provavelmente tu vai acabar tendo problema. E alguém vai se sobressair e vai assumir a ponta. E automaticamente tu vai ficar para trás. Então, para não ficar para trás, seja no mercado de trabalho, no mundo do empreendedorismo, enfim, para não ficar para trás, tu precisa acompanhar a coisa. Tu precisa te qualificar, tu precisa buscar melhores formas de fazer as coisas como você fazia ontem. Então, desenvolvimento constante e contínuo. Sempre, 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 sempre. E automaticamente, para que isso aconteça, para que tu busque realmente esse desenvolvimento do teu chá, tu precisa ter liderança. Porque se tu não tem liderança, né, tu vai ficar em cima mandando, que é aquela figurinha que eu mostrei para vocês, e se esse troço aqui permitir, eu mostro de novo, né? Que é o cidadão lá sentadito na cadeira e todo mundo puxando. E ele mandando onde tem que ir. Isso não é ser líder, né? Isso é ser um peso de papel. O líder ele tem que ir na ponta, ele tem que dar o exemplo, ele tem que mostrar como, ele tem que incentivar, ele tem que mostrar qual é o caminho. É esse o papel do líder. Isso que é liderança, né? Não adianta simplesmente tu falar que é líder e tu não desenvolver as habilidades do teu chá, né? Para realmente mostrar o porquê que tu é líder. Assim do jeito que tá, gente, sem eu colocar em apresentação, vocês estão conseguindo enxergar? Porque daí eu vou tocar assim mesmo. Sim ou não? Não muito bem? Deixa eu tentar de novo. Aê! Deu. Agora foi, né? Olha só a diferença, né? Olha ali a criatura, ó, o peso morto, o peso de papel, ó lá, ó. Tá lá mandando. Isso aqui não é líder, isso aqui não é liderança. O líder tá lá na frente, tá puxando, tá mostrando qual que é o caminho e tá fazendo acontecer, né? Então ele tem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes para que isso aconteça. Resiliência, uma outra habilidade do empreendedor. Vocês sabem o que é resiliência? Sem ler. O que é resiliência? Ninguém? Eu vou sortear. Eu vou sortear e vai ter que abrir o microfone. Eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Sexta-feira, gente. Capacidade de superação. A Vanessa falou, né? Obrigado, Vanessa. O que é a resiliência, gente? Olha só a imagenzinha ali, tá mostrando, né? O Bruno não sabia nem a pergunta. O que era resiliência? Tá? O que é a resiliência? Resiliência nada mais, nada menos do que aprender com os piores momentos. Tirar proveito dos melhores momentos e fazer com que eles se tornem as nossas virtudes, né?
A gente tem um problema, quando a gente sabe lidar com esse problema e aprende a lidar com ele, isso te torna uma virtude. Tu te adapta a esse cenário. Tu tem o poder da adaptação. E a partir do momento que tu adquire o poder da adaptação, tu consegue fazer de qualquer cenário o teu cenário. Né? E aí não interessa quem é que tá na porcaria do governo, não interessa quem é que tá na porcaria da prefeitura, não interessa quem é que tá falando a forma como tu tem que conduzir alguma coisa. Se tu tem o poder da adaptação, se tu tem o poder da resiliência, se tu é uma pessoa resiliente, ao ponto de aprender com os cenários, aprender que uma porcaria de um vírus que estava lá do outro lado do mundo, mas que veio e ferrou com tudo, ao ponto de aprender com essa situação e tirar proveito dessa situação e melhorar os teus pontos fortes e aqueles pontos de atenção que tu tem, tu desenvolver eles para que virem o teu ponto forte, não interessa, meu amigo, qual é a crise que vai te pegar, porque tu tem o poder da resiliência. E poder da resiliência, algumas pessoas têm e outras não, né? Enquanto uma penca de gente vai ficar reclamando e achando culpado e dizendo, meu Deus, vai acabar tudo, o mundo vai acabar, e fazendo tendel, algumas pessoas que têm o poder da resiliência vai dizer, cara, só um pouquinho, a gente está passando por um problema muito difícil, concordo, né? Dos últimos 100 anos, olha o peso disso, né? Mas só um pouquinho, nem tudo é terra arrasada. A gente vai conseguir sair disso, sim, e vai sair muito mais forte do que a gente entrou nessa porcaria. Né? Senão, afinal de contas, a gente vai ficar vamos se abraçar com essa gente que está reclamando aqui, ficar deitadinho em posição fetal e ficar chorando, né? Mas como eu falei para vocês, a gente precisa ser diferente, pensar diferente. E pensar diferente, a gente precisa ter o poder da resiliência. Senão a gente vai ficar para trás. E se a gente ficar para trás, aí não tem nenhum porquê existir. Né? Olha aí, ó. Quase uma aula de filosofia em plena sexta-feira. Né? Bueno. Tranquilo, gente? Acho que me empolguei. Beleza. A adaptação. Se a resiliência é a atitude de aprender com problemas e se adaptar às mudanças e ter a consideração de que essas mudanças elas são necessárias, o poder da adaptação significa agir de forma rápida. Não interessa o que está acontecendo. Não interessa que daqui a pouco tu precisou fechar a tua empresa. Ação, atitude, o que é que eu vou fazer para mudar esse cenário? Eu vou fazer testão no Facebook ou eu vou realmente arremangar minhas mangas e vou tentar fazer alguma coisa? Né? Poder da adaptação. Quanto mais rápido for o teu poder da adaptação, melhor vai ser os teus resultados. Né? Essa figura aqui para mim é sensacional. Né? Essa figura aqui para mim representa a gente hoje, em plena sexta-feira, podendo estar fazendo pagode, estar fazendo aglomeração, inclusive hashtag saudades de uma aglomeração, né? Mas não, a gente está tendo uma aulinha de empreendedorismo, falando sobre algumas questões que talvez não tenha muito nexo, pode parecer? Pode, mas a gente está falando de habilidades do empreendedor. E eu falei para vocês que, em momento algum, o foco do nosso componente ia ser a abertura de empresas. Óbvio que a gente fala sobre isso dentro do nosso componente. Mas empreendedorismo também é a capacidade de se adaptar dentro de uma empresa, seja ela qual for, seja o cenário que tu estiver vivenciando, mas se tu consegue ter essas habilidades aqui, tu não vai fazer testão no Facebook, não vai reclamar de ninguém, porque tu sabe que tu consegue se adaptar a qualquer cenário. Ah, professor, não tá ruim onde eu tô trabalhando. Poder de adaptação, resiliência, liderança, iniciativa, pega e sai. O porquê que tu tá trabalhando num lugar que tu não gosta? Ah, eu tenho minhas contas para pagar, obviamente todo mundo tem, né? Também não vai se atirar de cabeça sem um planejamento. Ó, voltamos àquela esfera, planejamento sempre. Né? Mas essas habilidades aqui, gente, está entranhada em quem é empreendedor. E eu disse para vocês que a gente pode ser empreendedor em qualquer lugar. Seja na nossa casa, nosso trabalho, na sala de aula, qualquer lugar. Se a gente consegue ter essas habilidades aqui, provavelmente nós vamos destoar os demais, a gente vai trabalhar com inovação e a gente vai conseguir melhores resultados do que simplesmente ficar chorando
em posição fetal ou fazendo textão no Facebook. Tá tranquilo, gente? É isso que eu tô com dor de garganta. Beleza, vou tentar pegar mais leve agora, tá? Otimismo também é uma habilidade empreendedora. Porque de nada resolve, né? Eu ter liderança, eu ter a iniciativa, né? Eu querer fazer alguma coisa, eu ter o poder da adaptação, eu ser resiliente, ser uma pessoa resiliente, trabalhar com resiliência dentro da minha empresa. Mas se eu não for uma pessoa otimista, né? Se eu não acreditar naquilo que eu estou fazendo, se eu não acreditar naquilo que eu quero, se eu não acreditar de que o caminho que a gente está passando agora, esse caminho ele é difícil, mas tudo vai passar e vai ficar bem. E a gente vai sair disso mais forte. Né? Então, por exemplo, empreendedores que infelizmente estão passando por essa situação e tiveram que daqui a pouco demitir pessoas, né? Demitir colaboradores, não pode existir, não pode achar que tudo está perdido, achar que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir sair dessa, ou achar que a coisa vai ficar pior. Não, vamos tentar ser otimista. Né? Como eu falei para vocês, de repente a gente tem uma solução até o final do ano. Né? Ah, tá ruim agora, mas a gente consegue se adaptar. A gente já conseguindo ter a nossa aula. Olha só que legal, né? A gente poderia nem estar tendo aula nesse momento. Mas não, a gente tem condições, né? Graças a tudo, a gente tem condições de tocar algumas coisas, né? Embora com algumas adaptações. Seja as pessoas que não conseguem trabalhar home office, né? Que precisam trabalhar no local, né? Mas que bom que também podem trabalhar no local. Que bom que conseguem trabalhar no local, se cuidando, usando máscara, né? Com todas as medidas de prevenção. Mas a gente precisa ser otimista. Se não for otimista, aí fica ruim, né? Fica muito ruim. Não ter medo de errar. Não ter medo de errar. O empreendedor, ele é o cara que, se ele der uma bicuda na parede e todo mundo ficar rindo da cara dele, não interessa. Pelo menos ele aprendeu que se ele der uma bicuda na parede, vai machucar o pé. Né? Então, ele não tem medo de errar. Ele aprende com seus erros. E esses erros, consequentemente, fazem com que ele seja uma pessoa virtuosa. Que ele seja um empreendedor virtuoso. Uma pessoa virtuosa que vai em busca dos seus objetivos. Seja eles abrir um negócio, empreender dentro de uma empresa, né? Buscar o conhecimento, buscar ser melhor, buscar agregar conhecimento, fazer alguma coisa para alguém, melhorar a sociedade, enfim, seja lá o que for. E nesse momento vocês devem estar se perguntando por que eu estou com uma galinha na minha mão, né? E uma galinha sem uma perna. Faz horas que eu estou com ela brincando aqui. A galinha da minha cachorra, né? Que ela arrancou uma coxa hoje. O caminho do empreendedor, gente, é esse aqui, né? O caminho do empreendedor, muitas vezes, quando ele atinge o patamar máximo, né, que é o ápice, ele realmente consegue ter resultado, consegue ter posicionamento de mercado, consegue ter uma sustentabilidade financeira, as pessoas vão olhar para ele, vão apontar e vão dizer que ele é sortudo. Né? Só que o caminho dele foi muito difícil. Ele batalhou para alcançar esse lugar. Ele batalhou para atingir esse lugar. Ele batalhou para poder fazer com que esse resultado fosse alcançado. Né? Então, consequentemente, pode parecer, porque é a visão daquelas pessoas ali, estão enxergando ele lá em cima e estão dizendo que ele tem sorte. Né? E aí vem aquela questão da análise ambiental que eu falei para vocês. Né? O que eles estão enxergando é aquilo ali. Só o que eles não enxergam é todo o caminho, todo o percurso que ele precisou passar. Todas as tentativas e erros que ele precisou percorrer ao longo do seu processo de aprendizagem, do seu processo de conhecimento e, consequentemente, do seu crescimento. Né? Então, não ter medo de errar também é uma habilidade. Network. Vocês sabem o que é network? Pessoal, falem comigo. Tô triste, tô carente.
Rede de relacionamento, tá? Terceira térmica de mate. Acabou. Gente, network é o seguinte, tá? A gente assume vários papéis na nossa vida, né? Vários papéis. Eu, neste momento, eu estou sendo professor, né? Mas até pouco tempo atrás eu também estava sendo professor da outra turma. Mais cedo eu estava sendo intraempreendedor dentro da supervisão, estava resolvendo o problema da cliente, né? Estava tentando buscar a melhor solução para a cliente, estava atendendo o cliente, estava me relacionando com o cliente. Automaticamente a gente assume vários papéis ao longo do nosso dia, né? Vocês, neste momento, estão assumindo o papel de estudantes, né? Network nada mais é do que entender o seguinte. Neste momento, vocês estão sendo colegas, mas daqui a pouco, num futuro próximo, vocês podem ser parceiros de negócio. Vocês podem ser clientes um dos outros. Vocês podem ser sócios, né? Vocês podem ser fornecedores um do outro. Vocês podem participar da mesma rede de relacionamento. Enfim, né? Então, network nada mais é do que cultivar a nossa rede de relacionamentos da melhor forma possível. Sempre pensando que as pessoas ao qual tu te relaciona, elas são uma oportunidade para ti. Mas eu não digo uma oportunidade no sentido pejorativo, tá? Eu digo uma oportunidade de fazer diferente. Seja ter uma relação diferente, né? Daqui a pouco tu pode construir algo junto, ter uma sociedade, montar uma ideia de negócio. Daqui a pouco vocês podem se encontrar mais na frente, né? Daqui a pouco o pessoal vai querer... daqui a pouco eu vou preferir... eu quero empreender dentro do negócio. Eu vou trabalhar com contabilidade, seja lá o que for, né? Daqui a pouco vão ser colegas de trabalho, né? Então, automaticamente, a gente precisa prezar pela nossa rede de relacionamento. E essas ligações que a gente faz ao longo do dia, com todas as pessoas, e entendendo que cada pessoa é diferente, e que em cada pessoa há uma oportunidade diferente, nada mais é do que o nosso network, né? É cuidar da nossa rede de contatos. E o empreendedor, ele precisa ter isso muito dele, né? Ele tem que saber se relacionar com as pessoas. Ele tem que saber fazer relacionamento. Ele tem que construir relacionamentos e fazer com que esses relacionamentos evoluam mais e mais, cada vez mais, né? Para uma oportunidade de negócio, para uma relação cliente-fornecedor, né? Fornecedor-cliente, enfim, seja lá o que for. E aí? Desculpa. E aí, pessoal? Tranquilo? Boa, Bruno. E que bom que tu tocou no assunto, tá? Já trazendo spoiler, porque foi só para vocês que eu falei. Tivemos sinal verde, né? Nossa direção aprovou a ideia, então a gente vai fazer, tá? Vai ser bem legal. Provavelmente vai acontecer depois que nós terminarmos as nossas aulas, né? A gente não vai ter mais aulas, mas enfim, vocês vão aturar o professor aí ainda, tá? Vai ser bem legal, bem legal. Inclusive, se vocês quiserem contribuir, tá? Me digam quais temas vocês acham que seriam interessantes a gente abordar nesse momento. E aí eu vou correr atrás. Mas eu acho que vai ser muito legal, tá? Não tem data ainda, a ideia ela existe, mas eu não botei no papel ainda, então pretendo fazer isso nesse final de semana e conversar com a Roberta. E aí a gente vai montando, tá? Mas vocês vão ficar sabendo. Mas eu fiquei bem feliz que eles compraram a ideia. Beleza. Pensamento estratégico. Também é uma habilidade empreendedora. Como assim pensamento estratégico?
Lembra que eu falei para vocês a questão da visão holística? O que é a visão holística? Peraí que deu cãibra. Coisa que pode acontecer no ao vivo, gente. Deu. O que é a visão holística? Tratando-se de um negócio, de uma empresa, né? Falei para vocês que a empresa ela é formada por várias caixinhas. Gestão de pessoas, financeiro, comercial, né? Área de vendas. Cada uma dessas áreas é uma caixinha. Esta é a nossa empresa, né? E aqui dentro dessa empresa existem essas caixinhas pequenininhas. Uma visão holística, um pensamento estratégico, não é eu me enfiar para dentro de uma dessas caixinhas e querer agir apenas aqui dentro da caixinha, né? Fazer com que ela seja a melhor caixinha, mais bonita, mais forte. Não. Por conta de que eu entendo que cada uma dessas caixinhas vai ter uma influência uma sobre a... Desculpem. Uma sobre a outra, né? Eu tenho que entender que o meu financeiro depende da minha área comercial. E automaticamente o meu comercial depende da minha área de vendas, que depende da minha área de produção e, consequentemente, todas elas dependem da área de gestão de pessoas, né? Então, eu saio de dentro dessa caixinha, eu subo um degrau e eu olho a minha empresa aqui de cima, né? Aí eu não olho apenas uma das caixinhas, eu olho todas elas e eu penso estrategicamente. Porque eu sei que se eu tomar uma decisão de forma através do impulso, né, querendo resolver um problema de uma das caixinhas, sem, né, simplesmente ignorar as outras e achar que elas não vão sofrer com essa decisão, eu posso estar tomando uma taquarada, né? Eu posso sentar na graxa bem bonito. Porque daqui a pouco vai ter algum problema ali que talvez eu poderia ter pensado, ter enxergado que ele poderia acontecer, mas eu simplesmente fechei os olhos. Então, pensamento estratégico é analisar todo o cenário. Toda a tua tomada de decisão vai ter influência sobre a tua empresa. Sempre. Sobre as tuas ações, sobre as tuas decisões e, consequentemente, no teu objetivo. Então, se tu agir por impulso, né, se tu não pensar o que pode acontecer, as possibilidades, pode ser que tu esteja dando um tiro. Eu sou péssimo em ditados. O tiro pode sair pela culatra, ó, lembrei, né? Então, pensamento estratégico é uma habilidade. É uma habilidade. E aí sempre, tá? Este aqui, sempre. Melhoria contínua e humildade. A gente chegou até aqui. Tá? A gente falou de todas as outras qualidades, todas as outras habilidades. Mas uma das principais, assim como as demais, né? Mas uma das principais também é essa aqui. Melhoria contínua. Não é porque eu sei e eu tenho as habilidades, que a gente falou até agora, e eu sei tocar o meu negócio, eu tenho uma visão estratégica maravilhosa, eu sou um líder excepcional, né? Eu tenho resiliência, eu sou uma pessoa resiliente, eu tenho iniciativa, eu tenho poder da adaptação, né? Mas se eu me apegar a isso e achar que eu tô pronto, que eu não preciso fazer mais nada, eu vou ter sérios problemas. Eu vou ter sérios problemas porque daí eu vou sofrer de um negócio que eu já falei para vocês, que é a síndrome da Gabriela. Eu me apeguei a esta forma que deu certo, né? A forma que eu conduzo o meu negócio, ou que eu conduzo a minha carreira dentro de uma empresa, e eu dou esta forma como 100% verdadeira e inabalável. E aí daqui a pouco pode ser que algo dê diferente do que eu planejei, né? Alguma coisa aconteça diferente e, consequentemente, se eu não me adaptar a esse cenário e se eu não aprender a lidar com esse cenário, seja aprender sobre novas tecnologias, aprender sobre o perfil consumidor que muda a todo instante, né? Seja aprender sobre o próprio mercado,
seja aprender sobre necessidades que os clientes têm. Se eu não tenho essa melhoria contínua, essa fome de aprendizado, eu vou ficando para trás, né? Eu vou ficando envelhecido naquele modelo que eu achei que sempre daria certo. E deu certo, deu muito certo. Só que agora já não dá mais, porque a gente já evoluiu, né? Então, para a gente conseguir ter uma melhoria contínua, é preciso da segunda etapa ali. Humildade. Sempre. Não é porque tu sabe fazer as coisas hoje e tu tem todas, daqui a pouco o pessoal aí se identificou com todas essas habilidades. Eu tenho todas elas, mas uma delas que é também, na verdade, se a gente for avaliar, todas são importantes, né? Mas a humildade, gente. Se tu não tem humildade ao ponto de botar o teu pezinho no chão e tu não achar que tu é o fodão e tu não precisa aprender com ninguém, tu vai estar correndo sérios riscos de afetar as demais habilidades. Isso daqui tu não vai conseguir fazer, porque tu vai ser prepotente, né? Começa por aí. Tu vai ser prepotente, tu vai achar que tu já sabe tudo e que tu sabe mais do que todo mundo, né? Pensamento estratégico, tu até pode ter essa habilidade, mas a maneira como tu conduziu uma vez e deu certo, tu deu como certeza e sempre dará certo, né? Então, consequentemente, a melhoria contínua e a humildade para encerrar essas habilidades empreendedoras, eu digo para vocês que a gente precisa a todo instante, tá? Sempre, para não sofrer da síndrome de Gabriela. E aí? Quem é que se identificou? Dessas J, a gente tem quantas aqui? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10. 10 habilidades. Dessas 10, com quantas vocês se identificaram? Quantas que vocês podem dizer, ah, essa eu acho que eu tenho. Eu sou assim. E aí? Eu acho que me identifiquei com as 5. 5? Isso. 4? 4. E aí eu digo para vocês que é possível aprender a desenvolver as outras também, né? É possível. É possível aprender. Opa. É possível aprender a ter um pensamento estratégico, né? É possível aprender a ter uma rede de relacionamentos e saber manter esses relacionamentos, saber como a gente tem que se relacionar com as pessoas. É possível aprender a não ter medo de errar. De que forma? Tentando, né? Tentando. Tentou uma vez, não deu certo, pronto, acabou, não vou tentar mais. Né? Não pode ter medo de errar. Otimismo. Né? A gente precisa ser otimista, tem que aprender a ser otimista. Eu digo para vocês que eu me considero otimista, embora muitas vezes eu me pegue reclamando. Né? Mas eu tenho que treinar isso, porque eu sei que o otimismo é um dos meus pontos de atenção. Lembra? Matriz SWOT? Né? Pontos fracos. Eu coloco o otimismo como um dos pontos fracos. Então eu fico trabalhando isso. Eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa otimista. Aí vem alguma coisa, né? E aí eu digo, putz, grilo, né? Que vontade de quebrar. Aí todo dia passando raiva, uns 3 tipos de raiva diferentes. Mas mesmo assim eu preciso trabalhar isso em mim. Porque quanto mais a gente tenta desenvolver isso, melhor a gente consegue, né, atingir o resultado. Então fica a dica aí para quem quer desenvolver alguma dessas habilidades. Adaptação também, né? A gente precisa ter uma forma de aprender a lidar com as situações de forma rápida. Da mesma forma a resiliência. Achar que as coisas, que a gente pode aprender com essas coisas que estão acontecendo. A liderança ela é mais difícil, é. Tem gente que tem uma maior facilidade? Tem, né? Mas não necessariamente, como eu falei para vocês, que a liderança precisa ser aquela liderança de pessoas, né? Ah, vou liderar pessoas. Não necessariamente. Provavelmente vocês já lideram alguma coisa. Vocês lideram a vida de vocês, né? Vocês lideram isso. Quem é o líder disso é vocês. Se alguém for o líder de vocês nesse quesito, aí a gente tem problema, né? Aí a gente tem sérios problemas. Iniciativa.
começar. Enquanto tá todo mundo abraçado, dizendo, ah, tem que começar a fazer tal coisa, vai lá e faz, né? Ou então, provavelmente vocês devem ter alguma coisa que você, amanhã eu começo, segunda-feira eu começo. Esse daqui também tá no meu ponto de atenção, porque eu tô muito medonho. Eu tô dizendo, eu tenho que começar a me cuidar, né? Eu tenho que começar a comer menos, porque o troço aqui tá ficando complicado. E aí nessa eu vou. Ah, mas amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Então é preciso, gente. A gente tem potencial de desenvolver essas habilidades aqui. Certo? Belezinha? Tudo belezinha. Show de bola. E aí eu tenho uma atividade muito legal, tá? Muito legal. E aí, desde já, eu peço desculpa pelo simples fato de que eu, na época onde eu estava mesmo na mesma posição de vocês, como aluno, eu não gostava. Eu tinha pavor quando o professor vinha com esse tipo de atividade. Eu fazia, obviamente, né? Mas eu não via tanto sentido. E aí, hoje, assumindo o papel de professor, eu disse, cara, eu preciso fazer essa atividade. Então, eu peço desculpa se daqui a pouco talvez vocês achem que, professor, sério? Mas é uma atividade muito legal, tá? Eu não costumo fazer isso, mas vocês vão assistir um filme, tá? Vão assistir um filme. Então não briguem comigo. Para início de baile, não briguem comigo. Porque eu sei que vocês gostam de fazer isso. Se não gostassem, tudo bem, mas eu sei que vocês gostam. É um filme muito legal, né? É um filme que tem tudo a ver com isso que a gente está vendo. Vocês já ouviram falar no O Estagiário? Ou Um Senhor Estagiário? É Ó, Netflix. olha aí, ó. Já temos. Faz tempo que tu viu? Kellen, tu já viu também? Ah, pronto, eu vou bater em vocês. Sério? Não interessa. A atividade é muito massa. Pode parar. Faz tempo que vocês assistiram? Vai fazer um mês uns quebradinhos. É? Então vamos olhar de novo para poder Logo reforçar. entrou no Netflix. Tá? É muito bom. Tá? É um filme muito legal. Eu gosto desse tipo de filme. Né? Ah, ele fala sobre algumas questões que é exatamente o que a gente está trabalhando aqui: empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, obviamente. Né? Consequentemente, essas habilidades empreendedoras, né? Como que a gente tem que enxergar as coisas? O que é que a gente precisa fazer de diferente? Então, a proposta dessa atividade aqui é que vocês assistam o filme, tá? Quem já olhou, eu peço para que vocês assistam de novo. Não quero olhar, né? Ou talvez até para o pessoal aí que já assistiu e tá fresquinho, quer arriscar e fazer sem olhar, beleza. Mas eu acho que seria mais interessante que todo mundo pudesse olhar. Eu já. Desculpem. Eu já olhei e eu vou olhar de novo, tá? Agora, se caso alguém. Vou botar na internet para poder responder, né? Pegar o resuminho. Coisa que a gente fazia lá na época de faculdade. Eu não fazia, tá? Eu não fazia. Vocês não vão estar fazendo isso para mim, tá? Vocês vão estar fazendo isso para vocês. A proposta que eu trouxe é justamente por conta de que esse filme é muito legal e tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando, tá? Querem procurar na internet? Beleza. Eu nunca vou ficar sabendo que vocês fizeram isso, né? Mas eu acho que vocês vão estar perdendo a oportunidade de ter uma experiência diferente. Eu não traria se não fosse legal, se não tivesse sentido e se eu não visse um sentido com o nosso componente, tá? Então vocês vão assistir o filme. Eu vou passar para vocês o link do Netflix. Professor, eu não tenho Netflix. Não tem problema. Eu tenho o link dele online também, para poder assistir. Aí eu vou passar no grupo. E vocês vão responder essas 5 questões com base no filme, tá? Vocês vão ter que identificar aqui as habilidades empreendedoras, vão ter que parar um pouquinho e pensar. Então é bem legal, tá? É uma atividade bem legal e é uma das nossas atividades principais, tá? Então essa atividade é a atividade avaliativa. Certo? Querem brigar com o professor que deu filme? Professor, deu filme. Tranquilo, né?
Por isso que eu pedi desculpa para vocês. Eu, particularmente, realmente, eu não gosto. Tá? Eu não gosto dessa ideia de passar filme e... Ah, cite o nome do... Né? Passa o Rei Leão. Qual é a cor do leão? Não. Não. Pelo menos... aqui realmente tem um sentido diferente. Tá? Bueno, minha gente. Vamos dar sequência, porque a Sapucaí é grande e o tempo é curto. Qual que é a diferença entre empreendedorismo e empreendedor? Fome de poder também é muito massa, Bruno. Para quando? Boa, Kelly. Para quando? Para quando a gente tem atividade para quarta-feira, nossa próxima aula, né? Que é a atividade 2. E essa atividade aqui, ela pode ficar até a... Vamos ver. Tá, mas aí a gente tem a prova que eu vou marcar com vocês agora no final da aula. Vocês precisam de uma semana para olhar o filme e fazer a atividade? Ou pode aproveitar o final de semana e fazer? E assistir? Pegar uma pipoquinha, uma pizza? O que vocês acham? Não precisa uma semana, né? Não precisa ser para sexta que vem. Pode ser quinta? Quinta-feira então, tá? É bem tranquilo, tá? Vocês vão fazer isso no final de semana. Aproveitem o final de semana. Aqui, ó. Quinta-feira. Olha aí, quinta-feira. O dia mais bonito do ano. Né? Aqui, ó. Depois eu vou botar lá no grupo as informações da atividade. Beleza? Vamos lá. Reza a lenda, né? Vamos ver. Vou fazer uma galinhada. Ah, é? Sim. Vocês viram que legal que tá tendo isso? O kit individualzinho, eu vi em São Paulo tem uma empresa, aqui eu não sei se tem. Tem uma empresa em São Paulo que ela tá fazendo drive-thru disso. Muito legal. Muito legal. O kitzinho prontinho, assim, com salgadinho, bem legal. Vai ter galinhada. Ó, a galinha já tá aqui, ó, já tá carneada. Inclusive com uma coxa a menos. Bueno, qual que é a diferença entre empreendedorismo e empreendedor? Já pararam para pensar? Né? Empreendedorismo a gente acabou de ver, já tomou surra de empreendedorismo, né? Empreendedorismo é a ciência, né? É a ciência. E empreendedor é o cara que realmente faz o troço acontecer. É o cara que vai pegar o empreendedorismo e vai dizer, meu amigo, vem cá, chega junto aqui, ó. Vamos lá, né? E vai fazer, vai colocar o empreendedorismo na prática, tá? E aí existem três tipos, tá? Três grandes perfis de empreendedores. Não é tipos de empreendedorismo, tá? Aqui é perfil empreendedor, do cara que abre negócio, tá? Do cara que quer abrir um negócio. Primeiro deles, o experiente, né? O experiente é aquele cara que é mais focado em dar uma escala no negócio, né? Ele pensa mais lá na frente, ele está olhando longe, ele tem uma visão bem maior, bem ampliada. Provavelmente esse cara aqui ele já teve alguma experiência, né, com o empreendedorismo, ele já praticou o empreendedorismo alguma vez, né, seja ele qual for, e aí ele toma a decisão de realmente abrir um negócio, né? E aí ele vai se aventurar novamente. Aí a gente tem o determinado, que é aquele cara que muitas vezes, talvez ele não tenha tanto um planejamento, ele não tenha feito um planejamento muito sólido para o negócio, mas ele é determinado, ele vai baixar a cabeça e vai fazer. E se não der certo, não tem problema, ele volta do zero e faz tudo de novo. E aí a gente tem o cara que é o pesquisador. Esse aqui ele é mais centrado, né? Ele vai buscar dados, resultados, pesquisas. Ele vai pesquisar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ele vai planejar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E aí, só depois disso, ele vai realmente tomar a decisão de empreender, né? Então, só para contextualizar aí que existem esses três grandes perfis de empreendedores.
Beleza? Acabou minha água faz horas, eu sempre vou tomar. Certo. E daí a gente entra nos tipos de perfil do... Esquece, vamos de novo. A gente entra nos tipos de empreendedorismo. Tá? Como eu falei para vocês, e é sobre esse tema que a gente vai receber a nossa convidada. Né? Ela vai falar sobre os tipos. Ela é intraempreendedora. Eu tô parecendo a Gabi, a de frente com Gabi. Né? Ela é empreendedora. Não vou imitar porque eu sou péssimo em imitação. Ela é intraempreendedora e ela vai falar exatamente para nós como que a gente pode aplicar essas características empreendedoras que a gente acabou de ver dentro do empreendedorismo corporativo, que nada mais é do que o intraempreendedor. A gente vai falar sobre dicas, sobre como a gente pode fazer para tentar se destoar, né? Mostrar que a gente está aqui, levantar a bandeirinha e dizer, ó, pessoal, e aí? Qual é que é, meu? Tô aqui? Não tá me vendo? Né? Então, vai ser bem legal. Para melhor compreensão da realidade do empreendedorismo no Brasil, não é suficiente conhecer apenas as características específicas do perfil empreendedor. É fundamental também que se conheçam os principais elementos que caracterizam o tipo, em sentido amplo, de negócio que está sendo criado, estruturado ou mantido pelo empreendedor brasileiro. Aqui é uma encheção de linguiça, mas ele está resumindo dizendo que não basta a gente conhecer as habilidades empreendedoras. É preciso conhecer os tipos de empreendedorismo, as aplicações que a gente pode dar para eles. E aí, nós temos 3 grandes aplicações. A gente vai falar de 3, tá? Empreendedorismo social, empreendedorismo corporativo e o empreendedorismo individual. E aí eu pergunto para vocês, quem se arrisca a falar o que é empreendedorismo social? Vai lá. Empreender nas relações com outras pessoas e demais membros da sociedade. Mas olha ali o Bruno, mas credo. Empreendedorismo social, gente, ele tem como uma premissa buscar fazer alguma mudança, trazer algum significado, né? Fazer alguma modificação, embora pode ser minúscula, pequena, né? Mas nas questões sociais, né, da sociedade, utilizar daquelas habilidades que a gente falou que vai ser comum a todos esses empreendedores, a essas aplicações do empreendedorismo, né, mas em prol de algo a mais pessoas e não a si próprio. Né? Buscar algumas mudanças, sejam em questões políticas, nas questões da desigualdade social, né? Questões ecológicas, enfim, seja lá a aplicação que tu vai dar. É buscar realizar ações focadas na cooperação mútua e não na competitividade. Então, aqui dentro do empreendedorismo social, a gente vai desligar a chavezinha de uma pequena palavrinha que acompanha, tá ligado direto ali no empreendedorismo, que é a competitividade. Aqui dentro não se fala em competitividade. Aqui dentro se fala em cooperação. Né? Ou seja, a gente vai aplicar o empreendedorismo, vai aplicar todas as habilidades, tudo que a gente falou, mas em prol de algo relativamente positivo para um grupo de pessoas ou uma sociedade por si só. Beleza? Conhecem esse cara aqui? O tiozinho lá. Tiozinho lá de cima, né? Este cara aqui é nada mais, nada menos do que o senhor Barack Obama, né? O primeiro presidente dos Estados Unidos da América, né? USA, negro,
né? Ou seja, ele quebrou um paradigma gigante, né? Gigante. Pelo simples fato de que a gente tem toda a questão da segregação, né? Isso aí eu acho que a gente nem precisa entrar no mérito, porque senão a gente poderia ter aula até dezembro tranquilamente. E eu queria que fosse. Eu queria que o nosso componente fosse maior. Mas além da representatividade dele, da representatividade no quesito de ser o primeiro presidente negro, não é por isso que eu trouxe ele como exemplo. Não, muito pelo contrário. Tá? Eu trouxe ele como exemplo de empreendedor social pelas mudanças na sociedade, né? E daí, obviamente, tratando-se daquele grupo lá de cima, né, Estados Unidos, as mudanças significativas que ele conseguiu provocar na sociedade. E que, infelizmente, né, por algumas outras razões, acabaram, né, meio que se perdendo. Mas ele foi eleito como um dos melhores presidentes dos Estados Unidos de toda a história da democracia americana. Será que era porque ele era negro? Ou porque ele tinha um sorriso bonitinho? Ou porque ele tem cara de fofinho que dá vontade de abraçar? Não. Foi por conta do chá. Foi por conta de ações que ele praticou dentro do governo. Foi por conta do conhecimento que ele tinha, das habilidades que ele tinha e das atitudes que ele desempenhou dentro do governo. Foi por buscar melhores condições de igualdade social. Foi por vontade e por atitudes de buscar coisas diferentes para a sociedade americana, né? Quebrar com alguns paradigmas, quebrar com algumas amarras. Tanto exatamente, Kelly. Ela também poderia ser o exemplo aqui, mas eu trouxe ele. Né? Ela também, né? Por conta de todo o papel social que a Michelle desenvolveu, todos os programas sociais que ela desenvolveu, né? Todas essas questões envolvidas com a sociedade, em momento algum eles fizeram isso apenas pelo simples fato de que assumiram o principal poder dos Estados Unidos, né? Como presidente e como primeira-dama. Não foi por isso que eles fizeram. Eles continuam fazendo isso. A Michelle continua com todos os programas sociais que ela tinha, que ela atuava, né? E ele também continua sendo exatamente a mesma pessoa, com as suas habilidades, seus conhecimentos e com as suas atitudes, tentando continuar fazendo coisas diferentes, porque ele sabe que as mudanças que ele pode causar na sociedade são significativas, embora que mínimas. Pode ser apenas só para os americanos, norte-americanos, porque falar americanos dá vontade de dar pau, né? Porque nós também somos americanos. Pode ser uma simples modificação na sociedade, mas pelo menos ele conseguiu modificar algo para um grupo determinado de pessoas. E, obviamente, que essa modificação ela precisa ser positiva. Ela não pode ser algo destrutivo, algo ruim, algo que não seja em benefício da sociedade. Se for isso, aí em momento algum vai entrar como exemplo de empreendedorismo social. Aí entra como exemplo de outras coisas. Tá? As 5 ideias que Barack Obama deixa para a história no seu discurso. Cara, até o discurso final do cara entrou para a história. Né? Não sei se vocês acompanharam, chegaram a ver alguma coisa assim parecida. Mas o discurso do cara foi fantástico, fenomenal. Aconselho vocês, inclusive, a pesquisarem. Né? Aquele discurso final que eles fazem sempre quando encerram o mandato. Né? Então, tá aí um baita de um exemplo de empreendedor social. Da mesma forma que talvez vocês conheçam essa criança aqui, porque é uma criança, né? É uma criança. Agora ela fez 16 anos. Né? Tá, peraí que eu peguei pesado. Ela não é tão criança assim. Mas, vocês conhecem ela? Já ouviram falar? Óbvio, né? Quem é ela? Ela é a Greta Thunberg. Greta Thunberg. Greta, não sei o sobrenome. A minha pronúncia em inglês é terrível, eu já falei pra vocês, né? Mas essa aqui, essa pirralha
que ela poderia simplesmente estar no Facebook, no Instagram, fazendo live, né? Mostrando como que faz maquiagem em boneca, sei lá eu o quê, namorando, fazendo qualquer outra coisa. Mas não. Ela assume um papel e ela adquire um poder social muito grande pelo simples fato de pensar coisas que talvez as pessoas na mesma faixa etária dela não estão pensando, né? Que são algumas questões ecológicas, algumas questões ambientais. E ela não está fazendo isso por ela. No discurso dela é muito forte. Ela diz que ela não faz isso por ela. Ela faz isso para as próximas gerações, porque para ela a geração já está perdida, né? Para ela, os resultados que a gente poderia ter, isso já deveria estar acontecendo, esforços há muito tempo, né? Então, a nossa geração, a gente não vai ver muitas mudanças significativas positivas, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas ela entende que ela pode e ela tem o poder de pensar questões e puxar à frente de algumas questões que é necessário pensar. Porque ela sabe que a partir do ativismo dela e a partir de todo o simbolismo que ela tem, né? Cara, ela conseguiu discursar na ONU. 16 anos, né? Para falar, para apontar o dedo no G20 de todas aquelas pessoas que estudaram ou não para assumir o poder dos países, né? E serem os presidentes dos países integrantes do G20, apontar o dedo e dizer, cara, tá aí o que é que vocês estão fazendo pelo meio ambiente? Qual é o legado que vocês querem deixar para as próximas gerações? Será que vocês estão fazendo alguma coisa ou vocês estão pensando para a geração de vocês? Ao ponto de uma criança de 16 anos chegar e assumir esse papel tão importante que todos aqueles participantes do G20 deveriam ter, né? E alguns têm, alguns mais do que outros. Então, ela é sim um exemplo de empreendedora social, porque ela está pensando em algumas questões que não fazem, talvez não vá fazer tanta modificação na vida dela, mas ela sabe que o papel social que ela tem é muito maior, né? E aí ela aplica todo o chá, todo o conhecimento, as habilidades, as atitudes dela em prol de uma mudança significativa na sociedade. E essa frase dela aqui, para mim, é fantástica. Essa frase dela aqui dá vontade de tatuar. Como eu não posso voltar ainda, essa é uma das maneiras que eu posso fazer a minha voz ser ouvida. Pesado, né? Muito pesado. Olha só, ela está envolvida até numa campanha. Inclusive, ela conseguiu arrecadar bastante fundos para Manaus, porque o próprio governador de Manaus entrou em contato diretamente com ela, pedindo ajuda para ela, né? Então, ela mobilizou ali, por conta do seu papel social, da sua representatividade, ela criou uma campanha em prol para ajudar no combate ao coronavírus em Manaus. Então, e aí, gente? Estão comigo? Ai, não senti firmeza nesse tamanho. Tá tranquilo, gente? Tá fazendo sentido? Ai, de corpo presente. Vamos lá. Até as 9h30, tá? Pra liberar vocês pro sextou. Pro sextou, desculpem. A minha garganta tá. Segunda aplicação do empreendedorismo. Esse aqui é um dos focos que eu sempre vou bater, né? Não é por conta de que eu acho que é o mais importante. Porque a partir do momento que a gente pensa dessa forma, a gente consegue buscar coisas diferentes e, consequentemente, trabalhar com inovação, né? O empreendedorismo corporativo, ou o intraempreendedorismo, é a gente aplicar todas aquelas habilidades que a gente falou, que a gente estudou, dentro de uma organização. Ou seja, o intraempreendedor não necessariamente ele quer abrir um negócio. Quer abrir um negócio. Ele não sonha com isso, né?
mas ele aplica todas as suas habilidades empreendedoras dentro do negócio. Ele assume o papel de dono, ele puxa a responsabilidade para ele, né? Ele entende que o papel dele dentro da empresa é fundamental, que sem ele a empresa não conseguiria funcionar, né? Isso não é prepotência, não é prepotência, tá? Que o papel dele é essencial para que a atividade econômica da empresa aconteça, porque ele entende que o papel dele é muito importante, né? E aí ele aplica todas as habilidades. Ele é proativo, ele busca soluções dinâmicas, ele pensa diferente, onde está todo mundo tomando cafezinho de braço cruzado, dizendo, tem que limpar aquilo ali. Cara, ele não tem problema nenhum se ele tiver que pegar uma porcaria de uma vassoura e varrer o chão. Não é a atividade dele? Não é. Mas ele não se limita ao contra-cheque. Ele não é regrado apenas ao seu salário ou ao que está escrito no que ele deve ou não fazer, né? Ele é o cara que, se tiver que fazer qualquer coisa, ele vai fazer, né? Porque ele entende que é necessário fazer e que é ele que tem que fazer, porque ele é responsável por isso, né? E automaticamente, assim, ele acaba se destoando aos demais. E aí, obviamente, né, gente, que a empresa ela também tem que dispor, né, das condições para que este tipo de empreendedor possa, né, evoluir dentro da organização. A empresa precisa ter uma cultura pautada à inovação, ao ponto de dar responsabilidades, confiar nos seus colaboradores, incentivar que eles busquem melhores resultados, incentivar que eles pensem diferente, que eles sejam fora da caixinha, né? Porque muitas vezes a gente vai encontrar modelos de negócio, e eu sempre gosto de falar do meu exemplo, que eu trabalhei em uma empresa, originalmente familiar, né? Ao qual era uma empresa que limitava completamente as habilidades empreendedoras, né? Tu tentava fazer algo diferente, não era para te fazer por conta de que tu não era pago para isso, né? Tu não é pago para isso, por que tu vai fazer isso, né? Ou eu acho que a gente pode fazer isso diferente. Cara, mas quem é tu para falar que a gente pode fazer diferente? Te enxerga só um pouquinho, não é assim. Afinal de contas, a gente sempre fez assim. Nós crescemos assim e a gente vai ser sempre assim. E aí eu ouvi o coro, Gabriela, né? Então, para que esse empreendedor realmente consiga se desenvolver, a empresa precisa dar condições para tal. Se ela não dá, provavelmente esse cara aqui ele vai criar asinhas e vai sair e procurar um negócio que possibilite esse desenvolvimento, né? As empresas estão em constante busca da inovação e de um diferencial para ampliar a sua vantagem competitiva. Com um olhar atento para dentro da organização, muitas delas encontram, entre seus colaboradores, a vontade e a competência para que isso aconteça. Este é o perfil dos intraempreendedores. Colaboradores que buscam, que criam e que implementam ideias. Possuem capacidade diferenciada de analisar cenários e encontrar possibilidades onde ninguém mais encontrou, né? Então é esse cara. E provavelmente, eu tenho certeza que vocês vão se identificar, né? Alguém aí vai dizer que é intraempreendedor. E que bom, né? Que bom. O intraempreendedorismo, né, influencia diretamente ao resultado da empresa. Porque a partir do momento em que eu tenho colaboradores engajados com a causa, que vestem a camisa do meu negócio, automaticamente o meu atendimento, a minha retenção de clientes, né, os meus resultados são melhores. Mas para isso, eu preciso fazer com que a cultura da minha empresa possibilite isso, né? E aí a gente tem algumas questões, né? Como estimular o intraempreendedorismo, como estimular a criatividade entre seus colaboradores, como desenvolver competências, habilidades e atitudes entre os colaboradores. E aí tem um escambau, né? Tem um escambau de coisas. Existe poção mágica? Não. Não tem receita de bolo pronta. Então, existe trabalho, existe o conhecimento dessas questões e principalmente a aplicação dessas. Para de me morder, cara.
e principalmente as aplicações dessas ideias, porque não adianta a gente ter a ideia e deixá-la no papel, né? Porque a teoria ela é bonita e a prática é quem constrói o empreendedor sempre. Pessoal, tranquilo? A partir daqui, que daí vai ser exatamente o que a gente vai falar com a Clarice, a gente dá sequência na quarta-feira que vem, tá? Porque daí, além da participação dela, a gente vai comentando sobre o nosso material de aula. Tá? Então vai ser realmente um bate-papo. Quem tem perguntas, quem tem ideias, quem quer colaborar de alguma forma, né? Por favor, escrevam, anotem perguntas, né? Exemplos, enfim, seja lá o que for. Tirem o final de semana aí para parar e pensar realmente algumas coisas do empreendedorismo corporativo. Leiam, tá? Pesquisem sobre o empreendedorismo corporativo, leiam e aí tragam essas contribuições na quarta-feira. Que daí pra gente poder fazer um bate-papo bem legal. Certo? Beleza, então. Vou postar a atividade no nosso grupo. A nossa aula será postada para eventualmente quem não pôde acompanhar hoje. Certo? Bom final de semana. Cara. Bom final de semana. Se cuidem, continuem se cuidando. E qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Beleza? Certo, Bonatti. Obrigado, gente. Tchau, tchau.